Amados, nesse mês nós estaremos conversando sobre esse tema, detox, por um 2020 mais leve. Detox é um suco, é um tipo de dieta que o pessoal geralmente utiliza aí para desintoxicar o corpo. Então, tem o famoso suco detox, né? Quem aqui já tomou suco detox? Tem alguns aí que já tomaram suco detox. Alguns, né? Pouca gente. Eu achei que mais gente ia levantar a mão, mas... O suco detox é aquele suco verde, ruim, né? Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, né? Mas é um suco aí que a turma toma que... com esse suco pretende desintoxicar, né, o corpo. E não só o suco, mas também tem uma dieta, né? Às vezes as pessoas elas introduzem alguns alimentos e tiram outros alimentos do cardápio, porque aquela é uma dieta detox. Tem o Detox Day, né, que a turma durante um dia faz uma dieta detox para desintoxicar ali, né, o organismo. Então esse detox ele é muito, muito comum em épocas como essa que a gente está vivendo, né? A gente comeu bastante na ceia de Natal, no churrasco, depois a gente comeu bastante também no Réveillon, na virada do Ano Novo, comemos bastante, e não só nesse período, mas também na semana toda, né, a gente meio que se alimenta bem. Depois teve o feriado de Rondônia, a gente comeu mais um pouco ainda. Então, em épocas como essa, que o ano está começando, muita gente inicia aí um programa detox para desintoxicar o organismo, né? Então, a gente, com essa nossa série de mensagens, de conversas, a gente pretende refletir não sobre o detox do nosso organismo, mesmo porque eu não sou nem nutricionista, nada, para falar sobre isso para vocês, né? Mas a gente vai falar sobre um detox da vida, um detox da alma, né? Porque não tem como a gente desintoxicar a vida e a alma se a gente não começar a se alimentar melhor e deixar de ingerir algumas coisas. Se nós não mudarmos hábitos, né, tanto em nossa dieta, né, quanto em nossa vida, nossa espiritualidade, poucas mudanças podem acontecer, né? Usando mais uma vez aí a referência do detox, né? Por exemplo, eu quero perder peso. Se eu quero perder peso, pessoal que gosta de fazer dieta aí, o que eu preciso parar de comer para perder peso? Não tudo, né? Mas eu preciso ingerir menos carboidrato, né? Menos batata, pão, arroz, essas coisas todas, menos carboidrato para, né, mais proteína para poder perder peso e com saúde. Agora, e para mim crescer na minha caminhada de fé? Né? Para mim ganhar substância espiritual? O que eu preciso fazer? Qual é a dieta detox que eu preciso fazer para ter um 2020 mais leve? Um 2020 mais abençoado? Um 2020 com uma vida cristã, uma vida de fé mais vibrante? Não tem como eu querer fazer isso, eu pretender ter uma vida de fé mais vibrante, com mais vigor, se eu não mudar nada na minha dieta espiritual. Por isso que a gente vai conversar sobre essa nossa dieta detox, sobre esse detox da nossa vida mesmo, tá certo? Então, os temas que a gente vamos conversar são esses daí, ó. A cura pela água. Hoje a gente vai falar sobre a cura pela água. Depois, no dia 12/1, a gente vai falar sobre o controle de apetite. Domingo que vem, né? No dia 19/1, a gente vai falar sobre o fermento. Então, cuidado com o fermento, né? Muito cuidado, o fermento é um negócio perigoso. A gente vai falar sobre o fermento no dia 19. E no dia 26 a gente vai falar sobre o se alimente bem.
né? Sobre comer bem mesmo. Então, o que a gente precisa fazer para comer bem? Então, esses são os temas que nós vamos abordar aí ao longo desse mês. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador, porque quando a gente passa a entender melhor, né, aquilo que a gente precisa ingerir e aquilo que a gente não pode ingerir, quando a gente passa a ter isso com mais clareza diante de nós, a gente consegue desenvolver a nossa vida com muito mais propriedade. E se existe uma coisa que faz bem para a gente é a água, não é verdade? Existe até uma continha que se faz, né? Você lembra quanto que é? Quantos? Eu sei que é 30 ml por peso, uma coisa assim. Eu sei que tem uma conta que você faz para você saber quanto que você precisa tomar de água por dia, né? Então você precisa tomar uma quantidade X de água por dia, porque isso vai fazer muito bem para você, né? Quando você toma bastante água, quando você toma água de forma com propriedade, você até desincha, né? Vocês sabem, né? Eu pratico esporte já faz alguns anos e participo de competições, e sempre quando eu estou próximo de alguma competição, que eu estou me preparando fisicamente para participar, existe uma coisa que eu preciso focar com muita propriedade, é a água. Porque a água ela vai fazer com que eu perca peso, com que eu fique mais saudável, com que eu vá para a competição com muito mais vigor. A água é um negócio essencial para a gente. Não tem como a gente viver sem água, né? A gente precisa tomar muita água, porque além do nosso corpo ser, né, quase todo de água, a água faz muito bem para todos nós. E quando a gente toma pouca água, a gente adoece. A água é muitíssimo importante para a nossa vida, né? E se a gente quer ter uma dieta detox, nós precisamos começar pela água. Então, se a gente não toma muita água, a gente precisa tomar muita água. Se a gente tem aquela coisa, né? Eu tomo tantos copos de água por dia, né? A gente se engana às vezes com isso, sabia? Você tem que pega uma garrafa, uma garrafa de 1 litro, 2 litros e use ela para medir o quanto de água você toma. Isso vai fazer muito bem para a sua vida, né? Para o seu físico. Mas na Bíblia, água tem um significado muito mais amplo do que simplesmente algo que nós precisamos. Na Bíblia, na maioria das vezes, água está profundamente conectada à palavra de Deus. Água e palavra são quase que sinônimos em diversos textos da Escritura. E a água, amados, desde a antiguidade, ela é um elemento fundamental em todos os rituais, sabia? Se você pega religiões antigas, religiões que são conhecidas, são chamadas de pré-judaicas, né? Ou seja, que são lá da Idade do Bronze, antigas mesmo, você já vê ali algo muito, muito peculiar, que é a água como um elemento muito importante no ritual daquela religião. A água simboliza limpeza, a água simboliza aliança, a água simboliza purificação. Isso em diversas religiões antigas. No próprio judaísmo, muito antes do batismo, que foi utilizado por Jesus, já havia um ritual com água, né? A gente acha que quem inventou o batismo foi Jesus e o João Batista, mas não. Antes de Jesus e antes de João Batista, já havia um ritual que utilizava água para purificação. O sujeito ele se encontrava impuro por algum motivo. Existiam várias coisas que deixavam as pessoas impuras naquela época, né? Às vezes tocar num porco, por exemplo. O sujeito falou, tocou num porco, estava impuro, né? De repente a mulher estava naqueles dias e tocou em alguém, e esse alguém ficou impuro. Então, essa impureza, como que eles resolviam isso? Com os rituais usando água. Então ele ia lá no poço, tinha aquele poço de Siloé, por exemplo, e outros poços, e com aquele ritual com água, ele buscava purificação. Depois, com Jesus e João Batista, a água toma uma outra aplicação, porque daí através do batismo,
A água, ela começa a ser utilizada como esse sinal de aliança, como esse sinal de purificação e como esse sinal da própria presença de Deus ali. Alguém aqui assistiu aquele filme Constantine? Alguns, né? Vocês estão ruins de filme, hein? Constantine é um filminho bem legalzinho, assim, é meio terror, meio aventura, mas quem fez aquele filme conhecia um pouco de teologia. Porque tem um dado momento ali no filme em que o personagem principal, ele precisa fazer uma transição para um outro plano, né? Resumindo a história, ele precisa ir para o inferno, essa que ele precisa ir, e adivinha o que ele utiliza para ir? Ele coloca os pés na água. E daí alguém pergunta para ele, por que você está fazendo isso? Por que você está colocando os pés na água? Daí ele olhou para o cara e falou, você não sabia que a água é um símbolo universal de transição? Olha que interessante, né? Isso passa batido, né? Mas a gente que conhece um pouco de teologia fica abismado, né, por colocarem isso num filme qualquer de entretenimento. Porque a água sempre teve esse sinal importante, né, de transição, de purificação, de transformação. E quando a gente vê água na Bíblia, a gente sempre tem que se lembrar que água quase, nem todas as vezes, obviamente, mas quase sempre ela simboliza o agir, o falar, a mensagem de Deus. Sempre água tem a ver com isso. Água muitas vezes tem a ver com palavra. Essa semana eu escutei um testemunho muito precioso, né? Uma irmã nossa aqui, não vou citar nomes, mas ela está lendo, né? Ela me mandou lá uma foto que ela começou a ler Mateus, né? Falei, puxa, que legal, né? Daí eu já perguntei, né? Você conseguiu terminar Lucas? Né? Lembra que a gente fez aquele propósito com Lucas lá? Um capítulo por dia até o Natal? E ela gostou da história e leu Lucas inteiro e já emendou no Mateus. E daí eu falei, ei, você conseguiu terminar o Lucas? Ela, consegui. Terminei o Lucas e sabe, pastor, que me fez muito bem? Me fez bem, olha, eu comecei a ler aquele texto, todo dia um capítulo, comecei a dormir melhor, reduzi o remédio para ansiedade, reduzi o remédio para o remédio que faz dormir, esqueci o nome agora, o remedinho para dormir. Aí, 2 remédios eu reduzi e fiquei muito mais calmo, muito mais tranquila, só com a leitura desse texto. Olha que coisa, né? Que milagre. E eu fiquei muito feliz porque realmente, né? Palavra de Deus, de forma mais simples, uma leitura simples, despretensiosa, mas com muita entrega, com muita devoção, pode causar efeitos incríveis, transformadores na vida das pessoas. Tem um texto da Escritura que eu gosto bastante, que é esse texto aqui, ó, de João capítulo 15, versículo 3, que fala exatamente sobre isso, né? João capítulo 15, verso 3, a Escritura diz assim, amados. Vós, João 15, 3, vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, a vivência e a experiência na palavra de Deus, amados, ela muitas vezes ela produz transformações, ela nos traz uma higiene da nossa alma e da nossa psique. Quando a gente assume o compromisso de buscar compreender dentro das nossas limitações, buscar se comprometer dentro da nossa agenda, que às vezes é toda conturbada e cheia de compromissos. Quando a gente pretende desenvolver uma disciplina de contato com a palavra de Deus e de busca pela palavra de Deus, de busca pela água, eu tenho certeza que um processo de desintoxicação, um processo detox em nossa caminhada pode se desenvolver através desse simples ato de uma busca pela água, busca
pela palavra. E não só na leitura, não. Claro, a leitura da palavra de Deus, a leitura, né, a busca pela água na sua fonte é algo muito precioso. Mas isso que a gente faz aqui também, né? O fato de você separar um tempo na sua agenda para você fazer, sabe o quê? Sentar e ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a água. Né? Não tem aquele barulhinho de água? Quem aqui já foi naqueles consultórios, né? Tão gostoso aquilo, né? Vai naqueles consultórios e tá lá aquela fontezinha de água. Tem gente que não gosta, né? Mas tem gente que gosta, né? Aquela água. E o barulhinho da chuva, então? Quem aqui não gosta de dormir com barulhinho de chuva? Né? Tem dia que eu nem quero dormir, mas chove e daí me dá sono. De tanto que eu gosto de dormir com barulhinho de chuva. Né? Aquele barulhinho de chuva, aquela chuva caindo, aquela água, né? Aquele barulho de água é tão bom, né? Acalma a gente. Assim, quando a gente escuta a palavra de Deus sendo pregada, a água sendo pregada, isso, amados, pode trazer uma purificação muito especial na minha vida e na sua vida. Eu desafio você a experimentar essa dieta detox através da água. Mas não da água, o H2O, pura e simplesmente, mas da água viva. Da água que é a palavra de Deus. Então essa dieta, essa busca, esta ingestão de água que é a palavra, seja ela ouvida ou seja ela lida, ela pode trazer inúmeros benefícios para todos nós. Inclusive dessa irmã que eu compartilhei com vocês. Né? Que através da ingestão de água, isso trouxe mais calma, mais tranquilidade, mais paz para o coração dela. Porque a única forma da gente experimentar mudança em qualquer área da nossa vida, da nossa experiência, da nossa caminhada cristã, a única forma da gente experimentar é se a gente mudar, trocar uma coisa pela outra. Não tem como ser diferente. Não tem como eu chegar para vocês e falar assim, olha, eu pretendo em 2020 perder 5 quilos. E como que você vai fazer isso? Eu vou tomar muita Coca-Cola e muita pizza. Não vai. Pelo contrário. Quando fechar 2020, eu vou estar no mínimo 5 a mais. Não é verdade? No mínimo. Seguindo essa dieta da Coca e da... Essa dieta é ruim? A dieta da Coca e da pizza? É ruim ou não? Não. Né? A Vivian não gosta de pizza, né? Existem poucas pessoas que não gostam de pizza. A Vivian é uma delas, né? É estranho, né? Porque pizza é uma coisa tão boa, né? Agora, é ruim? Não, não é ruim. Pelo contrário, se você tem gente que ia ficar felicíssimo se todo dia comesse pizza e tomasse Coca-Cola. Só que, amados, nem sempre aquilo que é prazeroso é bom a longo prazo. Nem sempre aquilo que me traz uma certa, né, uma certa alegria momentânea pode me trazer benefícios, os benefícios que eu preciso. Por isso que, para que aconteçam algumas transformações na minha vida, eu preciso trocar. Então eu vou falar, não, eu quero mudar em 2020, eu quero perder 5 quilos. Então o que eu vou fazer? Água e proteína. Boa. Muito frango. Muito ovo. E exercício. Por mais que você não goste, mas é bom. Né? E isso sim vai trazer mudança. A gente sabe disso, não sabe? Todo mundo sabe disso. Mas por que a gente não aplica isso na nossa espiritualidade? Eu estou tão ansioso, estou tão ansioso, eu tô me sentindo assim, com peso nas costas, eu estou
tô muito down, eu só fico recluso, eu não tenho vontade de fazer nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, eu vou ter uma conversa com alguém que tem mais experiência. Eu vou fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me enfiar no Zap, vou me enfiar no Face, né? Vou me enfiar no Netflix. Às vezes a gente sabe que isso não vai resolver. Mas o que a gente faz? Isso. Por quê? Porque é mais fácil. Difícil é você fazer uma opção positiva. Eu estou me sentindo assim, então eu vou fazer. Eu estou me sentindo assado, eu vou. Mas a gente geralmente faz o contrário. Por isso, amados, se a gente quer resultados diferentes, precisamos de ações diferentes. E o que isso vai fazer na gente? Vai fazer isso aqui, amados. Esse texto aí de João capítulo 3, um texto que eu gosto bastante, que diz assim, ó: em verdade te digo, quem não nascer, da onde? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. Quem não nascer... Como assim, pastor, nascer da água? Ninguém nasce da água. A gente nasce da onde? Nasce da mamãe e do papai. Não nasce da água. Mas, nesse texto, o apóstolo João usa essa figura de linguagem da água, exatamente como aquele momento em que nós fomos conectados com o Criador. Por isso que a água é utilizada no batismo, por exemplo. Porque quando o sujeito ele recebe aquele símbolo sobre si, ele, teoricamente, tem agora a paternidade divina sobre ele. A água está sobre ele. A água, a conexão com o Criador, teoricamente, está sobre ele. Então, aquele que não nasce da água e também do Espírito, por que do Espírito? Porque quem promove em nós transformação, senão o Espírito? É o único. Não adianta eu chegar agora, pegar o meu amigo Dazão aqui como exemplo, chegar para o Dazão e falar agora: Dazão, a partir de agora, eu determino que você vai ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu determino. Naquele impacto ele pode até... Tudo bem, pastor? Você está mandando, né? Quanto tempo vai durar isso? Sei lá. Uma semana, 2 dias. Por quê? Porque veio de fora. É uma arbitrariedade, né? Isso não existe na vida. A transformação começa de dentro. Por isso que quem transforma a gente é o Espírito. Se o Espírito mover do coração dele, o Espírito trabalhar no coração dele, então esse vai ser um movimento que vai ser muito precioso e que vai fazer com que as coisas de fato aconteçam. Por isso que quando eu prego, eu não fico aqui fazendo apelo e tentando convencer ninguém a respeito de nada. Simplesmente falo. Porque eu creio que quem faz é o Espírito. Eu nunca cheguei para ninguém na minha cabeça. Mês que vem agora, no dia 8 de fevereiro, eu faço 10 anos de ordenado. 10 anos de ordenação pastoral. Dia 8 de fevereiro desse mês, né, desse ano agora. Vou fazer 10 anos. E nesses 10 anos de ministério, eu nunca cheguei para ninguém e falei: olha, a partir de agora eu proíbo você de fazer isso. A partir de agora você tem que fazer isso. Nunca falei isso. Sabe por quê? Porque eu acredito profundamente que quem transforma é o Espírito. E se o Espírito não transformou ainda, é porque Deus ainda não completou o propósito dele. A parte que me cabe é o quê? Aceitar, abraçar, amar. Quem vai mudar vai ser Deus, não eu. Então, amados, a
A água, ela é essa conexão. E o Espírito, ele é esse agente transformador. Por isso que o texto diz que, João 3,5, que nós somos conectados com Deus pela água. Essa água purificadora, essa água que é a aliança, essa água que é essa conexão com o Criador. Portanto, amados, nós somos chamados, nós somos ministrados por Deus a viver, entendendo que a água nos purifica, que a água nos conecta, e também que a água, ela irá fluir de nós. A água irá fluir de nós. Porque nós somos também chamados para sermos fonte. Não só ingerimos água e dependemos da água para isso ou para aquilo, mas nós também somos uma fonte. Quem aqui é fonte? Fonte de quê? De água. Que tipo de água? Água amarga? Água poluída? Que tipo de água? Aquela água saloba, né? Salgada, que faz mal danado? Aquela água morna que faz, né? Que tipo de água? O texto diz em João capítulo 4, verso 14. Esse diálogo tão lindo com Jesus e a mulher samaritana. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, será o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, amados, eu desafio vocês a viver essa experiência detox. E nessa experiência detox, entender que a palavra de Deus é essa água que simboliza a nossa conexão, essa água que simboliza a nossa purificação, mas também essa água que nos conduz a sermos uma fonte que irá jorrar sobre a vida das pessoas. Pequenos gestos, pequenas ações que podem trazer grandes transformações, uma palavra, um abraço, algo que você possa falar, que vai ser algo tão precioso, uma fonte de vida que vai jorrar sobre a vida da outra pessoa. Mas quem consegue fazer isso? Quem consegue ser essa fonte de água? É só quem entendeu que a água, que é a palavra, é algo presente na minha dieta. Vocês lembram daquele texto de Jesus? Da boca fala? Vocês lembram? Vocês tiram do vosso coração os seus tesouros. Dos seus tesouros. Sai daqui, ó. Então, se da sua boca sai fonte de água viva, é porque você tem ingerido água viva. Se de sua fonte sai essa água preciosa que mata a sede das pessoas que estão ao seu redor, é porque você tem ingerido dessa água viva, que é a palavra. Agora, se você percebe que esta não é a realidade, se alimente, beba água. Escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se comprometa com a Escritura. Se não entende, pergunte para o pastor. Se tem dificuldade, mas se desafie, se motive que 2020 seja o ano que você leu a Bíblia. Não tem isso? Que esse seja esse ano. Para você que nunca leu a Bíblia de capa a capa, que seja esse ano então. Baixe aquele aplicativo no celular, que vai lembrar você que todo dia você tem que ler lá. Daí você vai chegar no final do ano com essa missão cumprida. E é tão bom cumprir, né? Uma missão. Como é gostoso você ter aquele
Quando você fecha um ciclo e você respira fundo e consegui. Claro, de repente, né, sempre tem outros dilemas, né? Eu lembro que quando a coisa que eu mais queria na minha vida era me formar. Não via a hora. Nossa, não vejo a hora de me formar. Puxa, é tanto sofrimento e não via a hora de me formar e consegui me formar. Nunca esqueço aquele dia que eu cheguei lá e eu lhe concedo o grau de bacharel em teologia. Fechei um ciclo. Só que daí começou uma baita de uma crise. Por quê? E agora o que eu faço? Porque geralmente quando você fecha o ciclo, você começa, né? E agora, né? Para onde eu vou? O que eu faço? Para que lado eu corro? Mas, por que a gente se sente assim? Porque só quem é desafiado, só quem tem capacidade para encarar novos desafios, é quem fecha ciclos. Quem nunca fechou um ciclo, nunca foi desafiado. Porque nunca foi capaz de fechar um ciclo. Por isso sempre continua naquela mesma tranquilidade. Sem ciclos fechados, sem desafios concretizados, sempre na boa. Então, amados, que 2020 seja o ano que você consiga fechar alguns ciclos, beber muita água, que é a palavra, e viver experiências incríveis de transformação através da palavra. Uma vez eu li um livro, encerro contando essa história. Era um livro sobre santidade, né? E geralmente livros sobre santidade são aquelas cartilhas, né? Que você tem que fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo. Era um livrão ainda, um calhamaço. Eu comprei mais pela capa, era uma capa bonita, sabe? Uma capa branca, assim, escrito santidade em dourado. Mas, resumindo, eu li todo o livro, mas teve uma história que me marcou, sabe? O sujeito, ele era fuzileiro naval. E ele disse que uma vez ele estava lá numa palestra lá no navio e um capelão do exército chamou os fuzileiros e pegou um copo e falou: olha, vou explicar para vocês o que é santidade. E todo mundo começou a esperar, né, uma palestra, né? Ele pegou um copo, encheu de café e começou a colocar pedras de gelo. Pescou, deve ter demorado isso aí. Daí, aquele copo, uma pedra de gelo. E foi. Depois de algum tempo, né, o gelo derretido foi substituindo o café por água. E no final, aquilo que era bem escuro, preto, já estava bem mais claro. Né? E depois, no final da palestra, quer dizer, foi só isso, né? O capelão do navio disse: é isso. Santidade é isso. É você substituir algo por alguma coisa melhor. Na sua vida vai ser assim. O único jeito de haver santidade e mudança é se você substituir aquilo que não presta por algo que vai trazer mais frescor. Que Deus faça isso em nós e a ferramenta que Ele utilize seja a palavra, a água da vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Abra o seu coração. Pai amado, aplique em nós a Tua palavra, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, o Senhor sabe. Sozinhos nós simplesmente traçamos objetivos vazios que acabam sendo não concretizados. Por isso nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito esteja agindo em nós. Teu Santo Espírito esteja trazendo em nossos corações, aos nossos corações, a direção, a força, a firmeza, o zelo necessário, Pai, para que consigamos levar à frente um ano totalmente diferente. Um ano em que fomos moldados, purificados, conectados pela palavra, pela água que jorra do Teu trono de graça. Oramos agradecidos. Em nome santo de Jesus.
Amém. Amados, nós vamos para a ceia do Senhor agora. Ministério do Louvor, a gente preparou uma música para esse momento, né? E amados, eu quero nesse ano de 2020 desenvolver um propósito aqui com vocês. A nossa vida ela é cheia de símbolos, né? A água é um símbolo. Nós utilizamos a água como um símbolo de purificação. Nós utilizamos o pão como um símbolo do corpo, o cálice como um símbolo do sangue. E na Escritura, o óleo tem um símbolo da presença, de consagração. No Antigo Testamento, os instrumentos utilizados pelos levitas, por exemplo, eles eram ungidos, porque eles eram santificados, exclusivos para Deus. No Novo Testamento, o óleo também tem essa mesma simbologia da presença, da santificação, da exclusividade, mas também ele simboliza a cura, o tratamento espiritual sobre a vida das pessoas. Então, eu quero que nesse ano de 2020, todo primeiro domingo, nós tenhamos um momento, todo primeiro domingo, um momento especial, onde a gente vai ungir as pessoas que desejarem, as pessoas que quiserem. Então, eu convido você a curvar a sua cabeça. O Ministério do Louvor vai estar tocando uma canção, e você, se você quiser entender o que é, se você quiser nesse momento se consagrar, ter aí um momento de entrega, um momento também de clamor por cura, se você quiser fazer isso e vir à frente para que eu esteja ungindo você e esse símbolo esteja sobre a sua vida, que você venha à frente.